Não se fala em outra coisa a não ser a ideia que o Trump teve de remodelar Gaza, de retirar a população de Gaza e transformar aquele território. Mas muita gente, que inclusive interpretou de uma forma independente as falas do Trump, imaginou coisas na cabeça e veio para as redes sociais falar abobrinha, falar groselha. Mas se a gente analisar o que o presidente quis dizer realmente, o que ele falou de fato, talvez essa solução seja muito cabível. Não sai daí, a gente já volta. Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para vocês não perderem os novos vídeos. Vamos lá. O presidente Donald Trump fez uma declaração e disse que ia remodelar Gaza e que transformaria aquela região em uma nova Riviera. E muita gente veio para as redes sociais para dizer que não, aquilo ali é genocídio, é limpeza étnica, palavrinhas que muita gente aprendeu no vocabulário e está aplicando de forma completamente incoerente e errada. Eu separei aqui uma análise do Caio Coppola. Para quem não conhece o Caio Coppola, vou deixar as redes dele aqui embaixo. E a gente vai prestar atenção no áudio, um resumo que o Coppola fez sobre essa proposta de Donald Trump. Lembrando, Donald Trump em momento nenhum falou que colocaria exército americano em Gaza. Em momento nenhum disse que moraria em Gaza, ou americanos morariam em Gaza, como o presidente Lula fez uma declaração vergonhosa sobre esse assunto, condenando o Donald Trump. E condenando também, não, cada um tem que cuidar do seu país. Por que ele não cuida do dele e deixa o restante em paz? Coisa que o Hamas também deveria ter feito, cuidar do seu território, da sua população e deixar Israel em paz. E só está acontecendo aquilo em Gaza justamente por conta disso. O Hamas não deixou Israel em paz. Vamos escutar o resumo que o Coppola fez dessa história toda e depois eu quero o seu comentário aqui embaixo, depois que escutar o que o Coppola tem a dizer. Olha só. Na melhor interpretação possível, as ideias do Trump para a faixa de Gaza significam uma alternativa ao povo palestino, uma população que, há décadas, vive condenada à violência e à miséria por culpa dos seus próprios líderes fundamentalistas. Quem controla a faixa de Gaza, como se sabe, é o Hamas, uma organização que defende a extinção de Israel e o extermínio em massa do povo judeu. Aspas para o Estatuto do Hamas, foi publicado em 1988 e é vigente até a presente data. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. A hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. Fecha aspas. Ou seja, nas suas próprias palavras, o Hamas é uma organização genocida, supremacista, antissemita e fundamentalista. Tudo o que todo mundo que odeia Israel ou é contra Israel está acusando Israel. Repararam? Genocida, todos esses adjetivos. E, claro, a solução consensual do mundo civilizado para o conflito árabe-israelense seria, sim, a criação de dois estados na região, o Estado judeu, Israel, e o Estado árabe-muçulmano, a Palestina. A comunidade internacional propôs essa solução em 5 ocasiões ao longo aí dos últimos 90 anos. Em 1936, em 1947, em 1967, em 2000 e em 2008.
Nas 5 oportunidades que o mundo propôs a solução de 2 estados, Israel concordou em todas elas. Quem se opôs a essa solução pacífica sempre foram os líderes palestinos. Lembrando, só dando uma pausa aqui no áudio, lembrando que existia aquela política dos 3 nãos, lembra? Não à regularização, não à comercialização, não a acordos com Israel. Antes de iniciar o acordo, já tinha o não como resposta. Por quê? Porque ninguém quer terras. A briga nunca foi por terras. Isso porque, para eles, mais importante do que ter um Estado palestino próspero é dizimar o povo judeu e tirar Israel do mapa. É por isso que o Hamas despreza a diplomacia e despreza as negociações de paz no seu próprio estatuto, que eu leio novamente. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. Não há solução para o problema palestino, a não ser pela guerra religiosa. Pela jihad. Inclusive, foi dada uma entrevista agora de uma mulher dizendo que a guerra dos muçulmanos, dos palestinos contra os judeus, ela só tem 2 alternativas para o povo de Gaza. Ou é a vitória ou é o martírio. Ou seja, vamos morrer tentando eliminar o povo judeu. Não existe nenhum tipo de acordo com esse tipo de gente. Lembrando que 85% da população civil de Gaza apoia o Hamas, concorda com o 7 de outubro e incentiva que um novo 7 de outubro seja feito nos próximos anos. E aí, durante várias entrevistas, várias oportunidades e várias ocasiões, qualquer líder do Hamas, em entrevistas, diz que o 7 de outubro é apenas o primeiro 7 de outubro. E que o povo judeu tem que sair de Israel. O povo judeu tem que ser eliminado. Palestina livre do rio ao mar. Ano após ano. E agora quando Trump fala, não, vamos movimentar não é nem eliminar. Vamos movimentar a população de Gaza para um lugar que tenha mais condição dessas pessoas viverem. E aí a gente transforma Gaza, investe em Gaza. É genocídio, é limpeza étnica. Isso não pode, isso é um absurdo. Quer dizer, passar os últimos 2 anos, no mínimo, falando que o povo judeu tem que ser eliminado, que Israel tem que ser riscado do mapa, pode. Mas quando o povo de Gaza tem uma oportunidade, porque isso é uma oportunidade. Se a gente analisar, é uma bela de uma oportunidade. Aí é limpeza étnica. Pessoal, em 2005, Israel deu um voto de confiança ao povo palestino, deslocou dezenas de milhares de israelenses da faixa de Gaza e voluntariamente desocupou o território. No ano seguinte, os palestinos voltaram e a maior parcela dos eleitores escolheu o Hamas para governar a faixa de Gaza. E assim como os alemães que elegeram os nazistas, os palestinos que elegeram o Hamas logo se tornaram as suas principais vítimas. O Hamas rompeu com outras lideranças palestinas, instaurou uma ditadura na faixa de Gaza, perseguiu, matou opositores políticos e transformou o território num campo de treinamento para terroristas. Incluindo crianças. Muitos desses jovens de 20 anos, 19 anos, que servem ao Hamas, que são soldados do Hamas, são treinados desde os 4 anos de idade. Todos os verões existe um acampamento de verão do Hamas, onde eles recebem treinamento militar, manuseio de armas, treinamento para esfaquear, sequestrar, assassinar soldados israelenses. Isso acontece todos os anos, está na mídia, não é segredo para ninguém. Não é nada escondido, está na mídia.
né? Então aí lançaram sucessivos ataques a Israel, que depois culminaram nesse massacre de crianças, de jovens, de mulheres, de idosos inocentes no dia 7 de outubro de 2023. A partir daquela data, Israel promoveu uma campanha militar na faixa de Gaza para neutralizar o Hamas e eliminar ameaças terroristas ao seu povo. Aí eu faço uma pergunta aqui a vocês. Seria possível vencer o nazismo sem atacar a Alemanha e sem provocar danos aos alemães que não eram nazistas? Seria possível reconstruir a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial sem destruir o partido nazista? E, finalmente, seria possível negociar a paz com os nazistas por meio da diplomacia? É claro que não, é evidente que não. Porque, assim como o Hamas, os nazistas eram expansionistas, desejavam o extermínio dos judeus e de outras etnias. Desejavam ou não? Ainda desejam, porque eles não abandonaram essa ideia. Portanto, a guerra contra o Hamas ela é tão legítima quanto a guerra contra o nazismo. E, da mesma forma, é impossível que a faixa de Gaza seja reconstruída sem a extinção do Hamas, assim como seria impossível reconstruir a Alemanha sem a extinção do partido nazista. E eu preciso fechar porque é um tema delicado, Basília, qualquer coisa tira o meu tempo depois. Quem reconstruiu a Alemanha depois da derrota do nazismo? O capital dos Estados Unidos da América, os investimentos americanos, por meio do tal Plano Marshall. Em poucas décadas, a Alemanha se tornou uma potência econômica, uma nação pacífica e uma democracia autodeterminada, coisa que não existe em Gaza há 20 anos. Então, concluindo, será que é tão ruim para a humanidade que nações poderosas eliminem organizações genocidas, organizações terroristas que as atacam, como foi o caso do Estado nazista, como é o caso do grupo Hamas? Será que uma ocupação temporária e pacífica da faixa de Gaza, como ocorreu na Alemanha pós-Segunda Guerra, não permitiria aí uma vida mais digna aos palestinos? E, finalmente, endereçando as falas do Trump. Eu não ouvi o presidente americano falar em tirar as pessoas à força. Eu não ouvi o presidente americano falar em utilizar violência contra civis. Eu ouvi ele falar em oferecer terra e moradia, em trazer prosperidade para uma região devastada. E, para mim, Basília, isso é muito mais próximo de um ideal de paz do que permitir que o Hamas continue tiranizando a faixa de Gaza. Então, vamos lá. Analisando e complementando essas informações do Coppola. Da mesma forma que não foi escutado, não saiu da boca do presidente Trump que seria usada força, não saiu da boca do presidente Trump que a saída de Gaza seria uma saída obrigatória, e também, complementando ao Coppola, que ele não disse no áudio, não foi dito pelo presidente Trump que o financiamento da reconstrução de Gaza seria dos Estados Unidos. Trump deixou muito claro que essa reconstrução de Gaza seria feita, financiada por países parceiros da região, países que têm condição financeira para isso. É óbvio que um apoio dos Estados Unidos em logística, em organização, é muito bem-vindo, e se ele realmente conseguir fazer isso, pode sim dar uma vida à região. O que ele colocou, e depois a porta-voz do governo americano disse, é que essa saída ela seria feita de forma voluntária. Então, na faixa de Gaza, seria dada a oportunidade para que as pessoas saiam e vivam em locais com melhores condições. É um baita de um incentivo. Agora, só vai querer ficar na faixa de Gaza os terroristas. Aí a conversa vai ser outra. Os terroristas do Hamas já estão colocando pressão nos países árabes, países esses que poderiam aceitar esses palestinos, e também mandando recado para a própria população, que é para a população não cair nessa armadilha dos americanos malvados. E o ministro da Defesa já deu uma declaração, deixa eu colocar aqui. Ministro Israel Katz
instruiu as forças de defesa de Israel a preparar um plano que permita que os habitantes de Gaza saiam voluntariamente, exatamente da forma que foi dita pelo Trump. Não foi dito com essas palavras, mas foi dito que o presidente dos Estados Unidos faria exatamente dessa forma. O plano incluirá opções de saída por meio de travessias terrestres, bem como acordos especiais para saída por ar e mar. Muito simples. Sai quem quer. O ministro da Defesa, Israel Katz, instruiu as forças de defesa na quinta-feira a preparar um plano permitindo que moradores de Gaza que desejam deixar a faixa de Gaza voluntariamente. O plano incluirá opções de saída por meio terrestre e também mar e ar. Ele acolheu com satisfação a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de realocar os moradores de Gaza, apresentada na terça-feira após a sua reunião em Washington com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Apesar das instruções de Katz para que as IDF se preparem, não houve indícios de que um grande número de moradores de Gaza esteja disposto a deixar Gaza. E os principais países que Trump quer que os aceitem, que seria a Jordânia e Egito, condenaram repetidamente o plano e rejeitaram qualquer possibilidade de acolher um número significativo de palestinos. Lembrando que nessa semana agora, o rei da Jordânia se encontra com o presidente Donald Trump. Pode ser que um meio de convencimento saia dessa história toda. Estados Unidos, Israel e as forças de defesa de Israel não têm autoridade legal para forçar outros países a atacar a população de Gaza. Então, tudo que as forças de defesa de Israel podem fazer é evitar atrapalhar-se contra todos os sinais, tal um movimento começar a acontecer. Movimento de imigração voluntária. O ministro da Defesa declarou que o Hamas utilizou os moradores de Gaza como escudos humanos, apropriou-se de ajuda humanitária para seus próprios propósitos e os impediu de sair. Ele acrescentou: os moradores de Gaza devem ter a liberdade de sair e emigrar, como é costume em todo o mundo. Lembrando que, desde o início da guerra, quem tinha dinheiro saía pelo Egito. E a pessoa que é responsável, a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre isso, ela virou milionária. Ela virou milionária durante a guerra, aceitando dinheiro, uma boa quantia em dinheiro, por cada pessoa que quisesse sair da faixa de Gaza. E aí, por que agora é limpeza étnica? Por que a proposta do Trump de oferecer uma vida mais confortável aos palestinos, por que é uma limpeza étnica? Por que dar a possibilidade desses palestinos que queiram sair de Gaza saiam? Por que é limpeza étnica? Vamos botar a mão na consciência, gente. E vamos aguardar os desdobramentos de toda essa história. E se você quiser, em 2025, estamos no iniciozinho de 2025, se você quiser começar a ganhar dinheiro com a internet em dólar, sem precisar falar inglês e sem precisar sair do Brasil, tem um link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tem uma aula gratuita te esperando, te ensinando o método de sucesso para você começar a colocar dólar na sua conta no Brasil e multiplicar a sua renda por 6, que é a cotação do dólar hoje em dia. Me chama aqui embaixo no WhatsApp, nesse linkzinho que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, e a gente vai dar início à sua mudança financeira. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu volto a qualquer momento com novas notícias, com novidades aqui direto de Israel. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.